Êxodo capítulo 20, versículo 18 ao 23. A palavra de Deus diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som de trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Aqui está falando acerca do povo de Israel. Eles viram a presença de Deus manifesta através dos trovões, dos relâmpagos, som de trombeta, do monte fumegando. E a Bíblia diz que eles ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Para isso que serve o temor do Senhor, queridos, para que Ele nos ajude a não pecar contra Ele. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei. Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Amém? Somente até aqui. Agora eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 23. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 23. Aqui nesse texto a gente vê que o povo estava com medo da manifestação, da forma como Deus se manifestou diante deles. E eles disseram: Moisés, vai lá, fala com Deus, porque se ele falar com a gente vai morrer. E Moisés diz: olha, não tenho medo, porque Deus ele veio para prová-los, para que o temor dele esteja com vocês e ele os livre de pecar. E no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade. E nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Senhor vivo, do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Amém? Somente até aqui por enquanto. Queridos, aqui nós acabamos de ler dois textos parecidos, mas em dois livros diferentes, né? Um em Êxodo, um em Deuteronômio, sobre a ótica da mesma pessoa, né? Tanto Êxodo quanto Deuteronômio tem a autoria atribuída a Moisés. E é interessante a gente entender algumas coisas sobre esses dois diálogos. A primeira coisa que é interessante a gente entender é quem faz parte desse diálogo. A gente vai ver que aqui tem Moisés, tem a figura do povo de Israel e Deus nos dois diálogos. E é interessante também a gente entender em que momento esse diálogo acontece. Esse diálogo acontece pouco tempo antes do povo de Israel entrar na terra de Canaã, que foi a terra que o Senhor havia prometido para o seu povo, uma terra próspera, uma terra que, como a palavra de Deus diz, uma terra que mana leite e mel. Só que esse povo de Israel aqui que Moisés está falando, não é aquela primeira geração de israelitas que foram levados cativos para a Babilônia, para o Egito, e ficaram ali escravos por um tempo e depois fizeram parte do êxodo, né, da saída do Egito. Porque essa primeira geração, logo após a destruição do templo em Jerusalém, eles foram levados cativos, ficaram um tempo lá, depois iniciaram a saída do Egito. Só que a Bíblia diz que essa geração começou a
desagradar o coração de Deus, essa geração começou a pecar contra o Senhor, começou a se rebelar contra o Senhor, a adorar outros deuses. Mesmo Deus colocando durante o dia uma coluna de nuvem para protegê-los do sol, do calor do deserto. Mesmo Deus colocando diante deles à noite uma coluna de fogo para protegê-los do frio que faz no deserto e também para dar a direção para eles. Mesmo Deus fazendo eles passarem pelo Mar Vermelho a seco, atravessarem o Mar Vermelho, mesmo Deus dando ali todos os dias um maná que era derramado, um maná que eles não conheciam. E quando eles murmuraram contra o Senhor, dizendo: estamos enjoados de comer esse maná, a gente quer comer carne, o Senhor fez descer carne do céu, as codornizes. Então essa primeira geração foi uma geração que presenciou muitos milagres do Senhor. Essa primeira geração de israelitas. Só que em algum momento eles começaram a murmurar de tal forma que eles mesmos oraram: Senhor, nós preferimos morrer aqui no deserto do que sermos destruídos pelos nossos inimigos. Ou seja, eles não acreditavam que o Senhor os faria chegar à terra que Ele prometeu. E por causa da oração deles, a Bíblia diz que Deus destruiu essa primeira geração. Olha só, queridos, como a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala para o Senhor. A Bíblia diz que eles pediram para morrer ali no deserto, ao invés de ser destruído pelos seus inimigos. Então Deus destruiu aquela primeira geração de israelitas ali no deserto. Ele diz: olha, os cadáveres de vocês ficarão expostos no deserto. Ficarão expostos no deserto. E só vou livrar todos aqueles que estiverem menos de 20 anos para baixo, segundo o censo, exceto Josué e Caleb, porque tem mais de 20 anos. Só que esses dois honraram a minha presença. Esses dois em momento nenhum murmuraram contra mim. Em momento nenhum Josué e Caleb desonraram meu nome, adoraram outros deuses. Então a gente percebe que aqui esse diálogo de Moisés, o povo de Israel e Deus, esse povo de Israel aqui que ele está falando, é uma geração escolhida para entrar na terra prometida. Já não é mais aquela geração que murmurou, é uma geração que estava sendo fiel a Deus. Uma geração que o Senhor olhou e disse: eu me alegro com ela, eu quero que essa geração, que esses israelitas entrem na presença de Deus. E é interessante, queridos, porque a gente está falando de uma geração aprovada, de pessoas aprovadas por Deus. E logo a gente percebe que aqui o que está em questão, tanto no livro de Êxodo, a primeira leitura, quanto no livro de Deuteronômio, é que o povo ele via a manifestação de Deus, os milagres de Deus, a forma grandiosa e poderosa como ele se manifestava, mas em ambos os textos, em ambos os diálogos, eles decidiram ficar à distância do Senhor. Eles decidiram se distanciar de Deus. Mesmo Deus se revelando de forma grandiosa, de forma milagrosa, eles decidiram se distanciar do Senhor. A geração que havia sido escolhida para entrar na terra prometida já estava se desviando do Senhor, dos caminhos do Senhor. No livro de Êxodo eles falaram: fala tu mesmo conosco e ouviremos, Moisés. Mas que Deus não fale conosco para que a gente não morra. E Moisés disse ao povo: calma, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor dele esteja sobre vocês e os livre de pecar. Então, eles estavam com medo de ouvir a voz do Senhor. E de fato, queridos, eles falam que iriam ouvir a voz do Senhor e iam obedecer, mas eles já não estavam mais obedecendo. Eles estavam pecando diante de Deus e por isso eles tinham medo da presença de Deus. No livro de Deuteronômio que a gente leu, eles disseram: aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus. Perceba, queridos, que eles chamam o Senhor de nosso Deus. Em algum momento eles dizem assim: quem é um ser humano comum, um homem mortal, que ouviu a voz de Deus como nós ouvimos e permaneceu vivo? Então vá lá, Moisés, e fale com o Senhor. Olha só que como isso é contraditório. Eles se chamam, reconhecem que são limitados, mas fala: vai lá, Moisés, fala com Deus. Fala lá com Ele, o nosso Deus, e o que Ele lhe disser nós ouviremos e obedeceremos. Mas não obedeceram, queridos.
não era um povo que estava obedecendo ao Senhor. Era uma geração que presenciou muitos milagres, muitas manifestações de Deus, coisas grandiosas que o Senhor fez. Era uma geração que tinha tudo para crer, mas não creu. Era uma geração que tinha tudo para amar o Senhor, para viver diante da sua presença, mas eles não creram. Eles viram tudo, mas não creram. Eles fizeram o contrário da fé. Hoje, a palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas que ainda hão de vir. Então, nós hoje precisamos crer sem ver. A gente dá um passo, muitas vezes, sem ver o chão. Confiando de que o Senhor vai fazer, confiando de que o Senhor vai prover, como a Rai falou. Mas eles não, eles fizeram o contrário da fé. Eles viram tudo, mas não acreditavam. E não acreditavam de fato, queridos, porque quem crê, obedece, quem crê, confia. E eles não acreditavam no Senhor. Quantos de nós hoje não crê porque não vê? Não tem fé para crer de forma suficiente, porque não vê Deus. Eles não, eles viam o agir de Deus, os milagres, mas não criam. Mas por que eles não criam? Se foi uma geração que tinha tudo para crer. Eles foram uma geração, queridos, que viram a presença de Deus de tão perto que eles tiveram que se distanciar da presença de Deus. Então foi uma geração muito privilegiada pelo agir de Deus, pela manifestação do Senhor. Eles ficaram à distância e disseram: fala tu mesmo conosco e ouviremos, Moisés. E esse texto, há muito tempo, o Senhor vinha falando ao meu coração, e o Espírito Santo trouxe algo muito forte, enquanto eu meditava, enquanto eu orava. E o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração no sentido de que é fácil nós sentirmos a presença de Deus. Sentir a presença de Deus é fácil. Basta estar perto do mover. Basta estar perto daquilo que o Senhor está fazendo. Basta vir aos cultos e ver como Deus está trabalhando na vida dos nossos irmãos, das pessoas que estão ao nosso lado. Basta a gente ver a forma como o louvor tem sido ministrado, as danças têm sido ministradas. A gente sente a presença. É só sentar aqui do lado da Thaís. Quem está sentindo a presença, senta aqui do lado da Thaís. Então é fácil a gente sentir a presença de Deus. É fácil a gente sentir a presença de Deus. Mas a gente, mais do que sentir a presença de Deus, a gente precisa permanecer na presença de Deus. Se por um lado sentir a presença de Deus é fácil, permanecer tem um preço a ser pago. Permanecer na presença de Deus custa. Perseverar diante das dificuldades, perseverar mesmo quando as coisas não estão indo bem. E isso daí tem um preço. Como o Tiago fala, né? Que a nossa alegrai-vos pelo motivo de passarem por diversas provações. E essas provações devem gerar em vocês perseverança, e a perseverança deve resultar num caráter aprovado. Então, como foi falado em Êxodo, quando o Senhor ele nos prova, na verdade, Ele está esperando que nós sejamos aprovados, para que a gente possa também ser ministrado pelo temor do Senhor e a gente não viva uma vida de pecado. Então a gente precisa perseverar na presença de Deus. E essa perseverança deve resultar num caráter aprovado. Porque muitos querem sentir a presença de Deus, muitos querem sentir um arrepio, muitos querem fazer parte dos congressos, dos seminários, mas poucos querem permanecer na presença de Deus. Porque sentir é mais fácil e permanecer custa. Não é fácil permanecer, não vim aqui dizer para vocês que é fácil permanecer na presença de Deus. Mas permanecer tem um custo. O rei Davi, certa vez, quando ele foi realizar sacrifícios de adoração ao nosso Deus, quando ele chegou no lugar, tinha um profeta local chamado Araúna,
e ele diz: olha, eu quero ofertar o local onde vai ser realizado os sacrifícios, e eu quero ofertar também todos os bois, todos os sacrifícios. E a Bíblia diz que Davi, ele recusou a oferta de Araúna. Ele diz: eu não quero ofertar nada ao Senhor que não me custe alguma coisa, que eu não tenha custo nenhum. Eu não quero, pode ficar com a oferta, eu te agradeço, mas eu não quero oferecer nada ao meu Deus que não me custe algo. Porque ele entendeu, queridos, que a verdadeira adoração, que a verdadeira presença de Deus custa algo para nós. Seria a mesma coisa que eu disser para algum de vocês aqui no momento dos dízimos e das ofertas: Thalisson, pega aqui esse dízimo, essa oferta e traz, e leva lá no gasofilácio. Quem foi que agradou o coração de Deus? Quem trouxe aqui, ou quem ofertou e pediu para levar lá? Foi da mesma forma que Davi pensou. Ele queria ofertar algo ao Senhor que lhe custasse, algo que ele pagasse um preço. Então, queridos, muitas vezes vir aos cultos é algo fácil. E olha que para muitos é difícil. Vir aos cultos, fazer parte, vir aqui e não se comprometer com nada, é fácil. Mas viver e fazer parte de tudo aquilo que o Senhor está fazendo e está se movendo, isso existe um custo. Tem um preço fazer parte de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tem um preço a ser pago. Servir a Deus tem um preço a ser pago por cada um de nós, queridos. Servir a Deus não é só vir aqui aos cultos dia de domingo, ouvir uma palavra, receber as direções e, assim como o povo de Israel, e seguir a vida. Não, tem um preço a ser pago. Então vocês percebem que o povo de Israel, eles só queriam um resultado. Eles só queriam um resultado. Eles não queriam o processo, eles só queriam o resultado. Para eles não importavam ouvir a voz de Deus, eles só queriam ouvir o que Deus tinha falado para Moisés. Moisés, vai lá, fala com ele. O que ele disser, conta tudo em detalhes para a gente vai ouvir, vai obedecer. Não vai. De fato não obedeceram. Então, enquanto o povo só queria o resultado, Moisés pagava o preço de ter que buscar o Senhor, de ter que subir no monte, de ter que receber as direções do Senhor, de ter que obedecer ao Senhor. Moisés, ele pagava um preço. O preço da presença de Deus, o preço de ter que viver algo extraordinário no Senhor. Queridos, enquanto eu e você estivermos buscando somente os resultados, a gente não vai viver nada diferente em Deus. Vai entrar ano e sair ano e a gente não vai viver nada de novo no Senhor. Não tem 2026, 2027, não tem ano que vai dar jeito naquilo que você está vivendo. Porque vai ser sempre a mesma coisa, você vai esperar os resultados, mas você não vai ser transformado, você não vai ouvir a voz do Senhor, você não vai obedecer a voz do Senhor. Na primeira coisa que der errado, você vai se rebelar contra o Senhor, você vai fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Se a gente não pagar um preço por estar na presença, se a gente não pagar um preço para buscar o Senhor de todo o nosso coração, a gente não vai viver nada no Senhor, nada de novo nele. Ele não vai cumprir os propósitos, os planos e os sonhos que Ele tem para cada um de nós. A gente não vai viver nada novo no Senhor. Porque a presença de Deus e os frutos de estar na sua presença não é para quem apenas observa tudo aquilo que está acontecendo. Não é para quem apenas visita a presença de Deus, que nem o povo de Israel visitava ali, ficava ali ao pé do monte. Mas os frutos de quem vive e permanece na presença de Deus é somente para aqueles que amam o Senhor e permanecem na sua presença. Não é para quem apenas visita, não é para quem apenas fica ali no pé do monte. Enquanto o povo estava vivendo somente ali naquele lugar de superficialidade,
naquele lugar onde não exigia nada deles, Moisés habitava na presença de Deus. Moisés permanecia na presença de Deus, queridos. E a gente pode dizer que ele permanecia, que ele habitava, porque quem passa 40 dias e 40 noites falando com o Senhor lá no monte, não é alguém que visita, é alguém que permanece, é alguém que habita na presença de Deus. Então Moisés, ele habitava na presença de Deus. Os dois textos que nós lemos, a gente vê que a manifestação da glória de Deus, a manifestação de Deus, estava diante de toda a nação de Israel. Tanto que eles disseram em algum momento: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória, sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. E hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este ainda continua vivo. Então a gente vê que a manifestação, a voz de Deus, aquilo que Deus estava fazendo, estava disponível, estava acessível a toda a comunidade de Israel. Mas somente Moisés subiu, somente Moisés obedeceu, somente Moisés esperou, somente Moisés insistiu. Somente Moisés decidiu ouvir a voz de Deus face a face. Estava disponível a todos, mas somente Moisés decidiu buscar, ouvir, obedecer e esperar. E da mesma forma, não tem nada de novo. Somente Moisés voltou transformado. Somente Moisés viveu todas essas maravilhas que os 5 primeiros livros da Bíblia vão nos relatar. Somente Moisés desfrutou das coisas extraordinárias que o Senhor tinha para fazer na vida dele. Então, a presença de Deus, ela não transforma quem visita. A presença de Deus transforma quem permanece na presença dele. Então chegou o tempo, queridos, de que se a gente quer viver algo mesmo em Deus, algo novo no Senhor, se a gente quiser ser transformado por Ele, se a gente quiser viver a plenitude daquilo que Ele tem para nós, a gente tem que permanecer na presença do Senhor. A água pode estar dando no pescoço, a gente tem que continuar na presença de Deus. Quando nós permanecemos na presença de Deus e não nos rebelamos contra Ele, quando as coisas começam a dar errado, nós passamos a ser transformados pelo Senhor. Porque quem visita a presença dEle não é transformado, mas quem permanece, quem habita na presença do Senhor, esse sim é transformado pelo Senhor. Esse o Senhor transforma, esse o Senhor lapida dia após dia. O Senhor dá vitória, o Senhor prospera, o Senhor abençoa. Porque permanece na presença, porque está na presença. Então nós precisamos fazer como Moisés. Se as pessoas que estão ao nosso redor não quiserem subir, se as pessoas não quiserem gastar tempo adorando a Deus, renunciando pelo Senhor, eu e você, como igreja, nós permaneceremos no Senhor. Nós renunciaremos pela sua presença, nós pagaremos o preço que tem que pagar. Assim como Davi, nós não ofertaremos algo que não nos custe nada, para poder ter acesso a essa presença e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então percebe que a diferença entre Moisés e essa segunda geração, e até a primeira geração de israelitas, não foi o acesso à presença de Deus. Não foi o acesso. Porque ambos tiveram acesso à presença de Deus. A diferença entre Moisés e o povo de Israel foi a atitude que eles tiveram diante da presença. Foi a postura que eles tiveram diante da presença de Deus. O que muda, queridos, entre eu e você, nós estamos na mesma prateleira, nas mesmas posições, o Senhor nos ama. Mas o que muda entre eu e você é a postura que nós temos diante daquilo que, domingo após domingo, nós temos sido ensinados aqui nessa casa. A diferença entre eu e você, a diferença entre pessoas que prosperam e de pessoas que não prosperam, é a atitude que elas têm diante daquilo que chega até elas. É a atitude que nós temos diante da palavra de Deus.
É a importância que nós temos e damos para a palavra do Senhor, para aquilo que é ministrado, a importância que nós damos para a presença de Deus. É isso que vai fazer a diferença, se nós prosperaremos ou não, se nós seremos abençoados ou não, se nós viveremos algo de novo ou não. É a nossa atitude diante da presença, é a nossa atitude, a nossa postura diante daquilo que o Senhor coloca diante de nós. Porque se por um lado Moisés buscava, o povo só observava. E sentir a presença de Deus é muito bom, queridos. Sentir a presença de Deus é muito bom, amém? É muito bom. Mas somente sentir não transforma. Somente sentir a presença de Deus, muitos aqui sentem. Muitos de nós sentimos em vários momentos, mas muitas vezes a presença que a gente sente não foi objeto de transformação na nossa vida. Muitas vezes a gente saiu daqui dia de domingo, sentimos a presença de Deus, não deu nem tempo de chegar domingo à noite, a gente já pecou contra o Senhor. A gente sente a presença de Deus, na segunda-feira a gente muitas vezes já está fazendo coisa errada. E aqui eu estou colocando todo mundo na mesma situação. Então percebe que a gente não pode se contentar apenas em sentir a presença de Deus. A gente precisa permanecer, a gente precisa amar, a gente precisa ser apaixonados pela presença de Deus. Porque o que transforma é viver e carregar o encargo que a presença de Deus coloca sobre cada um de nós. É isso que vai transformar a minha vida e a sua vida, queridos. É viver de forma literal aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, é carregar a presença de Deus. Será que a gente vai querer continuar vivendo como alguém que só aceita sentir a presença de Deus, ao invés de carregar a sua presença na segunda-feira, na terça, na quarta, aonde quer que nós formos? A gente não pode se contentar somente em sentir um arrepio, sentir a presença de Deus aqui nessa casa de domingo. É algo muito simples, é não honrar a presença de Deus. Será que a gente vai querer, assim como o povo de Israel, ver a glória de Deus, a manifestação do Senhor, os seus milagres, mas não ser participante da glória de Deus? Ou será que a gente vai fazer como Moisés e ser participante daquilo que ele quer fazer, daquilo que ele está fazendo? Será que a gente vai querer somente os resultados, como o povo de Israel queria? Olha, o que ele falar está falado, vem, nos fala e a gente ouve e obedece. Ou será que a gente quer um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor? Porque mais do que ouvir aquilo que o Senhor tem, a gente precisa querer e amar, se relacionar com o Senhor, ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Talvez foi por isso, queridos, que o Senhor viu em Moisés alguém apto a carregar as suas leis, a receber as suas tábuas. Talvez foi por isso que Deus viu em Moisés alguém apto a receber as suas direções, alguém apto a receber e participar da sua glória. Talvez foi por isso que Deus olhou para Moisés e viu alguém apto a liderar a libertação do povo dele, do Egito. O povo sentia a presença, via a glória, presenciava os milagres, recebia dos milagres, mas não quiseram subir no monte, não quiseram ouvir a voz de Deus, buscar a voz de Deus, não permaneciam na presença de Deus. Talvez essa geração seja parecida com a nossa geração. Muitos de nós, em alguns momentos da nossa vida, a gente só queria o resultado. A gente só queria os milagres, as bênçãos do Senhor. Não sei se vocês já perceberam, queridos, mas a gente tem visto muito um movimento cristão crescendo no sentido de um lifestyle, de uma vida onde a galera começa a postar os devocionais, começa a falar muitas frases de coach. Faça isso,
Faça essas 10 coisas e você prosperará. Viva isso, e aí posta ali o devocional, depois posta na academia, depois posta no trabalho. Posta ali a Bíblia toda marcada, mas talvez as outras páginas estão tudo em branco. Então talvez a nossa geração é uma geração igual à segunda geração de israelitas. Uma geração que está querendo somente os benefícios de servir a Deus. Somente os resultados. Mas a gente não tem buscado, a gente não tem pagado um preço. A gente não tem permanecido na presença de Deus. Na verdade, muitas vezes a nossa oração para o Senhor é uma barganha. Quando a gente vai orar para o Senhor, é uma negociação o tempo todo. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso e isso. É o tempo todo uma negociação com o Senhor. Mas é uma geração que só observa. Uma geração que fica como espectadores. E uma geração de espectadores, uma geração que somente observa e que fica no pé do monte, não consegue sustentar o tempo de espera. O povo de Israel não conseguiu sustentar o tempo de espera, queridos. Quando Moisés demorava um pouco mais falando com o Senhor, recebendo as suas direções, logo eles se rebelavam contra Deus. Na verdade, a distância deles do Senhor revelava cada vez mais o coração deles. A nossa distância do Senhor revela o nosso coração. Quanto mais distante nós estamos do Senhor, mais nós revelamos o nosso coração para as pessoas, para o Senhor. Eles ficavam ali ao pé do monte, distantes do Senhor, e a impaciência deles era revelada. Eles ficavam perguntando: Moisés, está demorando demais. Será que o nosso Deus, será que Deus não quer mais falar com a gente? Será que Deus existe mesmo? Eles começaram a prospectar várias coisas. Eles tiveram também a sua rebeldia revelada. Eles idolatraram outros deuses. Criaram logo um bezerro de ouro, começaram a adorar. E se por um lado a distância do Senhor revela o nosso coração, revela as nossas atitudes, a nossa inconstância, a nossa rebeldia, a presença de Deus revela a transformação que Ele faz nas nossas vidas. A presença de Deus transforma quem permanece na presença dEle. Estar na presença de Deus é sinônimo de ser transformado pelo Senhor. Foi na presença de Deus que Moisés foi tratado e transformado em muitas coisas que ainda precisavam morrer na sua vida. Quando Moisés estava ali conversando com o Senhor no monte, Deus tratou profundamente as suas inseguranças. Coisas que ele tinha falado com o Senhor começou a tratar muitas coisas na sua vida. Em algum momento Moisés havia questionado Deus sobre como ele seria aceito para liderar o povo de Israel, como é que ele poderia vencer o poder e a opressão de Faraó. Ele questionou o Senhor: como eu posso liderar esse povo, tão numerosa nação? Em algum momento ele também não aceitou o chamado de Deus para liderar aquela nação, porque ele não era eloquente, ele era pesado de boca e de língua. Então Moisés, enquanto estava na presença ali no monte com o Senhor, Deus tratava todas as suas inseguranças. E ele dizia: Moisés, não se preocupa, eu vou enviar alguém para falar por você. Não se preocupa que eu serei contigo em todos os momentos. E eu não sei você, queridos, mas quando eu leio a história de Moisés, eu entendo e tenho uma plena convicção de que nós não precisamos ser capazes de fazer nada para que o Senhor nos use. Nós não precisamos ser capazes. Tem uma frase que é muito falada, né? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Está lá em Inventários capítulo 5, versículo 3. Mas aqui o Senhor, na verdade, essa frase, ela fala acerca da forma como Deus age. Deus, Ele de fato não escolhe quem é capaz.
Quando a gente olha para os personagens bíblicos, a gente vai ver que muitos deles não eram nada, não sabiam fazer quase nada. E o Senhor vai e chama, e Ele capacita, e Ele abençoa, e Ele prospera. Nós só precisamos permanecer na presença, queridos. Na presença de Deus é onde nós somos capacitados por Ele. A presença de Deus é o lugar certo onde nós seremos desafiados a carregar a sua presença. E a partir do momento que nós carregamos a presença de Deus, Ele fará por meio de nós. Quando nós carregamos a presença de Deus, Ele faz por meio de nós. É isso que nós chamamos de ser instrumentos nas mãos de Deus. Ele faz por meio de nós. Não é sobre a nossa capacidade. Não é sobre isso. Não é sobre a nossa força, não é sobre a nossa sabedoria, o discernimento, o network, não é sobre nada. É sobre o Senhor. Ele nos usa pela misericórdia e a graça dEle. Nos coloquemos nesse lugar de incapacidade diante do Senhor, que Ele vai nos capacitar. Ele vai nos colocar, como a palavra de Deus diz, Ele ergue do monturo o necessitado e o faz assentar sobre os príncipes do seu povo. Olha as grandes histórias da Bíblia de como Deus levanta aquele mais desprezível e coloca em posição de autoridade, em posição de influência. Então o Senhor, Ele está em busca, queridos, de pessoas que sejam carregadoras da sua presença. O Senhor está em busca de pessoas que sejam carregadoras da sua presença, carregadores de presença. Mas não de pessoas que carregam a sua presença com a força do seu próprio braço. Pessoas que se autopromovem, pessoas que vivem uma vida de aparência, não, pessoas que carregam a sua presença de forma verdadeira. A gente não consegue carregar a presença de Deus quando a gente está na carne, queridos. Através da força do nosso próprio braço, através da nossa carne, quando nós estamos na carne, a carne ela não consegue subir no monte, ela não entra na nuvem, a carne não esperar, ela não consegue esperar 40 dias e 40 noites. A carne quer logo fazer algo contra o Espírito, contra o Senhor. Paulo ele fala sobre isso. Existe uma luta entre a carne e o Espírito, um milita contra o outro. Ao ponto dele dizer, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Então existe aí uma luta entre a carne e o Espírito. E a gente não pode se render a isso. A gente nunca pode carregar a presença de Deus através da nossa força humana. Todas as vezes que eu chego ali naquele lugar e digo, Senhor, não me faça subir nesse lugar sem Tua presença. Não me faça, Senhor, subir nesse lugar sem a Tua presença, se a Tua presença não for comigo. Foi exatamente isso que Moisés fez. Quando ele estava lá falando com Deus e o povo achou que ele estava demorando, quando ele desceu, o povo tinha criado bezerro de ouro para adorar. Estava adorando outros deuses, aquela geração que tinha amado o Senhor, que não tinha sido infiel a Ele, já estava adorando outros deuses. Isso provocou a ira de Deus, queridos. Provocou a ira de Deus ao ponto do Senhor chegar para Moisés e dizer, Moisés, eu vou enviar um anjo para guiar vocês até a terra prometida, porque eu não quero mais ir. Queridos, eu acho que isso aqui é uma inferência minha. Eu acredito que naquele momento Deus estava dizendo, Moisés, eu vou enviar um anjo para ir com vocês, porque senão vai correr o risco de eu consumir todos vocês no meio do deserto de novo. Porque vocês já não estão mais me adorando, vocês já não estão mais me servindo, me honrando. Vocês não vão conseguir entrar na terra, eu vou acabar com a vida de vocês novamente.
Queridos, isso é tão sério, isso é extremamente sério, porque quando Moisés percebeu que Deus enviaria um anjo e não iria mais com eles, ele disse: Senhor, não nos faça entrar nesse lugar se a tua presença não for conosco. Nós não queremos uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra próspera, se o Senhor não entrar nessa terra com a gente. Queridos, olha o coração desse homem. Ele não queria acessar as bênçãos, ele não queria acessar a prosperidade, a terra próspera. Se Deus não estivesse com eles, se Deus não entrasse ali naquele lugar com eles, Deus havia mantido a promessa deles: olha, vocês vão, eu estou cheio de vocês, mas eu prometi que o meu povo acessaria essa terra. E de fato vocês vão entrar nela, mas eu não quero ir, eu estou de saco cheio. Eu não consigo mais. Eles haviam entristecido profundamente o coração de Deus. Queridos, que eu e você, a gente não aceite nada aqui nessa terra se a presença de Deus não estiver com cada um de nós. Que a gente possa ter a mesma essência desse carregador da presença chamado Moisés. Que a gente nunca venha negociar a presença de Deus por causa dos prazeres, por causa das bênçãos, por causa do dinheiro, dos prazeres aqui dessa terra. Que assim como Moisés, a gente não se contente com as bênçãos, com os resultados. Que a gente não aceite nenhum tipo de substituto para a presença de Deus. Que a gente não aceite nada que substitua a presença de Deus. Que a gente não possa ser alguém que busca o Senhor por aquilo que Ele pode fazer, pelas bênçãos que Ele pode proporcionar, pelo carro que Ele pode te dar, pela casa que Ele pode te dar, pelo emprego que Ele pode te dar. Que a gente não busque o Senhor por essas coisas, mas que nós sejamos homens e mulheres de Deus que só aceitam viver algo, que só aceitam receber algo se o Senhor estiver presente, se for abençoado por Ele, se for dado por Ele. Porque Deus não está procurando espectadores da sua presença, queridos. O Senhor está procurando carregadores da sua presença, pessoas que carregam a sua presença aonde quer que vão. O PH falou aqui no início da ministração dos louvores. Ele citou um versículo que casa muito bem com essa ministração. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores a quem o Pai procura, que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que não o buscam de forma superficial, não buscam para ser abençoados, não buscam para desfrutar dos resultados da presença de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor sabe, Ele busca esses verdadeiros adoradores, Ele busca esses verdadeiros carregadores, porque Ele sabe que os carregadores da presença de Deus viverão coisas que jamais os espectadores da presença de Deus viverão. Porque Ele sabe aquilo que o povo desfrutou ali no pé do monte. Mas Ele sabe também o que Moisés desfrutou quando ele carregou a presença de Deus, quando ele subia para ter comunhão com Deus, para ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Os espectadores da presença de Deus recebem a direção de Deus somente por meio dos outros. Queridos, talvez eu e você aqui, nós temos a condição de sermos espectadores ou carregadores da presença de Deus. Se nós somente ouvimos as direções que são ministradas aqui, nós somos espectadores. Agora, se quando nós chegamos na nossa casa, nós buscamos o Senhor, nós procuramos ouvir a voz dEle no nosso quarto, no nosso secreto, e como a palavra de Deus diz, Ele nos fala em secreto. Quando nós estamos aqui, nós também estamos carregando a presença de Deus. Será que eu e você temos sido
espectadores da presença ou carregadores da presença de Deus. Os espectadores, eles viam a presença, a manifestação de Deus, da glória dele somente do monte. Os carregadores da presença de Deus, o carregador da presença de Deus, Moisés, ele trouxe a glória de Deus no rosto dele quando ele desceu do monte, e a glória resplandecia no seu rosto. Os carregadores da presença viverão coisas que os espectadores nunca viverão. Que a gente possa decidir carregar a presença de Deus, queridos. Porque o Senhor, Ele não entrega o peso da sua glória a quem só observa, mas a quem se dispõe a carregar a sua presença. Queria que o ministério de louvor subisse. Rápido. Estamos com o tempo corrido. Os espectadores, queridos, eles querem apenas experiências, mas os carregadores da presença de Deus querem se relacionar com Ele. Os espectadores da presença, eles ficam fazendo avaliação, aonde quer que eles vão. Os espectadores vêm num culto desse, ao invés de ser participante, ao invés de ser termostato, de dar a temperatura do culto, quando eles saem do culto, eles ficam dizendo, nossa, hoje o culto não foi muito bom, né? Ou o culto foi poderoso, eles ficam medindo, eles ficam avaliando. Tem quando a gente realiza uma compra na Amazon, no Mercado Livre, aí chega lá no nosso e-mail a avaliação. Qual avaliação você dá para a compra que você fez? Os espectadores, eles ficam avaliando a presença. Os espectadores, eles ficam avaliando a forma como Deus age com eles. Eu dou nota 5, porque eu fui lá e consegui aquilo que eu queria. Eu estava esperando essa bênção, e o Senhor foi lá e me deu avaliação, nota 5. Os avaliadores, os espectadores, eles ficam avaliando a presença de Deus, a experiência que eles tiveram com Deus. O povo queria milagres, queridos, mas Moisés queria a presença de Deus. O povo queria as respostas de Deus, mas Moisés queria conhecer a Deus. Ele diz, mostra-me os teus caminhos, Senhor, para que eu te conheça. Moisés queria conhecer o Senhor face a face, se relacionar com Ele. Os espectadores veem só o agir de Deus. Os carregadores da presença fazem parte do que Deus está fazendo. Os carregadores são coparticipantes daquilo que Deus está fazendo. Os carregadores da presença, eles não ficam só observando. E para concluir, nós estamos caminhando para o final. Eu queria que você que pode, fique de pé no seu lugar. Aleluia, Jesus. A continuação do texto que nós lemos em Deuteronômio, capítulo 5, o versículo 27 diz o seguinte: eles disseram para Moisés, Moisés, aproxime-se você do Senhor e ouça tudo o que o nosso Deus disser. Você nos dirá tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser, e nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. E olha só isso daqui, queridos. Fique muito atento nisso que o Senhor falou para Moisés. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, isso Moisés falando para o povo. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, enquanto falavam comigo, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras que esse povo falou. E em tudo eles falaram muito bem, eles estão certos naquilo que eles falaram. Mas quem dera que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem, guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos dele para sempre. Aqui Deus estava falando para Moisés, Moisés, eles estão certos em tudo que eles falam. Mas quem dera eles tivessem um coração disposto a vir até mim, ouvir os meus mandamentos, ouvir tudo aquilo que
eu tenho para a vida deles. Quem dera que eles tivessem esse coração, um coração disponível a buscar, um coração disponível a pagar o preço, a subir a montanha, a renunciar, a ouvir a minha voz. Quem dera, mas eles não têm. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos dele para sempre. Então, já que eles não vêm falar comigo, já que eles não vêm para a minha presença, vai e diga-lhes que volte para as suas tendas, mas você fique aqui comigo, e eu lhe direi todos os mandamentos, todos os estatutos e juízos, que vocês lhes ensinará. Queridos, Deus teve que pegar uma pessoa, fica aqui comigo então, Moisés, porque eles não querem vir até mim. Então, se é isso que eles querem, fica aqui comigo. Você é a pessoa que eu vejo para falar aquilo que eu tenho para a vida deles, para que se cumpram na terra que eu lhes darei, para que eles sejam felizes. Queridos, o povo havia perdido o brilho pelo Senhor, o povo havia perdido o brilho pela presença de Deus. Eles já não queriam mais renunciar, eles já não queriam mais falar com o Senhor. Para eles bastava que Moisés subisse e falasse aquilo que Deus tinha para eles. Senhor, não nos deixe chegar nesse ponto, Senhor. Fale com o Senhor, queridos. Fale com o Senhor. Senhor, nós não queremos só as tuas bênçãos. Nós não queremos só aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida em 2026. Nós não queremos, Jesus, nós não queremos, Pai. Queridos, chegou o tempo, chegou o ano de nós pararmos de pedir para Deus levantar pessoas para falar sobre as nossas vidas, e a gente entender que eu e você somos essas pessoas que renunciarão, que subirão a montanha que precisar subir. Eu e você somos essas pessoas, queridos. Que a gente não perca o desejo de adorar o Senhor. Que a gente não faça como aquele povo. Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser, e você nos relatará tudo. Não, querido, chegou o tempo de nós buscarmos a voz de Deus. Chegou o tempo de nós nos voltarmos para o Senhor, de nós entrarmos no nosso quarto, na nossa intimidade, e ouvir também aquilo que o Senhor tem para nós. Chegou esse tempo. Chegou esse tempo. Fale com o Senhor. Se nós queremos te buscar, Jesus, nós não queremos um alimento pronto.